Olá, comunidade apostólica de Curitiba, que privilégio eu tenho nesse dia de poder compartilhar da palavra do Senhor, nessa conferência, ministrar ao seu coração. Eu tenho certeza que você já foi muito ministrado durante esse tempo de adoração. Eu sei que foi incrível e você está desejoso por ir mais profundo nessa semana em Deus. A semana está só começando, nós queremos realmente no liberar de Deus sobre sua vida. Eu quero agradecer Juninho, aos pastores dessa casa, quero agradecer pelo privilégio que eu tenho de poder ministrar a vocês nessa noite. Eu sei que vai ser um tempo poderoso. Eu estou muito empolgado. Eu sei que muita coisa mudou nesses últimos meses. O que a gente queria, na verdade, é estar aí com você, poder servir como foi das outras vezes, poder tocar você, poder abraçar você. A gente está limitado a essa conferência, sendo uma conferência online, mas eu tenho certeza que você vai ser muito ministrado nessa noite, porque o Espírito Santo não está preso a nenhuma estrutura, seja ela física ou até online. O Espírito Santo vai derramar sobre você nessa noite. Ele tem água ao sedento, ele tem sede para aquele que ainda não tem. Então que você realmente receba do Senhor nessa noite. Eu quero orar com você, se você me permitir orar por você, para que você seja uma terra fértil nessa noite, para que você realmente possa dar toda a atenção ao Senhor nessa noite. Feche teus olhos onde você está e vamos orar juntos. Espírito Santo, nós oramos por um grande derramar do Senhor enquanto estamos profetizando essa palavra nessa noite. Nós pedimos ao Senhor, venha ser parte dessa conferência. Nós não queremos, Senhor, fazer nada sem que o Senhor esteja à frente. Nós clamamos realmente por um liberar do Senhor nessa semana e essa noite, Senhor, nós te agradecemos pelo tempo de adoração e nós cremos que a palavra vai ser liberada com unção, porque o Senhor que vai falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Se você crê e concorda aí na sua casa, diga amém. Glória a Deus. Queridos, eu e minha família percebemos na virada do ano, que foi uma virada não apenas de um ano, mas de uma nova década, nós percebemos o Senhor falando conosco a respeito desses próximos 10 anos. E é muito interessante o que eu vou te falar, porque o que o Senhor falou conosco foi: esses próximos 10 anos serão os melhores 10 anos da vida de vocês. Talvez você está me ouvindo falar isso, Samuel, deu ruim. Deu ruim porque começou com crise mundial, pandemia, parece que tudo deu errado. Mas na verdade eu quero dizer para você que eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu ouço o Senhor dizer, eu vivo por aquilo que eu creio. É assim comigo e assim com a minha família. E eu espero do fundo do meu coração que essa seja a verdade sobre a sua vida. Que você não viva por aquilo que você vê, mas você viva por aquilo que você crê. Então eu realmente creio que esses próximos 10 anos serão os melhores 10 anos da nossa vida. E quando o Senhor estava falando isso com a gente, eu percebi o Senhor falando que não era apenas uma palavra para mim, era uma palavra para eu repartir com os lugares aonde eu fosse. Obviamente não serão todos os lugares que eu vou ministrar essa mensagem, mas eu, enquanto o Juninho falava comigo e hoje, preparando essa mensagem, buscando em Deus essa semana, do que eu vou ministrar nessa semana mais profunda em Deus, o Senhor falava muito claramente comigo que era para eu ministrar sobre essa palavra profética, sobre esses próximos 10 anos. Eu gostaria que você se perguntasse: como serão os próximos 10 anos da sua vida? Você está aí, talvez está com a sua família do lado, e a pergunta que está vibrante dentro de mim nesses dias, e eu quero que comece a vibrar dentro de você com uma unção poderosa, é: como serão os próximos 10 anos da sua vida, da sua família? O que é que você sonha? O que é que você almeja? O que é que Deus está falando com você? Como está a sua expectativa para esse novo ciclo? O que é exatamente que o Senhor está apontando? Eu sei que Deus
como um padrão, Ele não entrega tudo de uma vez só. Não foi assim com Moisés, não foi assim com José, não foi assim com Abraão e não foi assim também comigo, com Samuel, e não vai ser assim com você. Deus não entrega tudo de uma vez só, Ele trabalha com partes, com ciclos. E a pergunta que eu tenho para te fazer já no início dessa mensagem, dessa semana qual é a expectativa que você tem? Como está a sua expectativa para esses próximos 10 anos, para esse novo ciclo que já se iniciou em janeiro? Talvez você tenha dificuldade de acreditar que os próximos 10 anos serão os melhores anos da sua vida. Porque talvez você já tenha vivido, eu quero abrir um parênteses aqui, talvez você é fruto de um avivamento, como eu sou fruto de um avivamento da década de 90. Talvez você está olhando para mim dizendo assim: Samuel, eu sei o que eu vivi na década de 90. Foi algo extraordinário, finalzinho da década de 90 ali, dos anos 90, o início dos anos 2000, era um avivamento, era a gente sendo cheia do Espírito Santo, a gente vivia uma loucura. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu também sou parte desse tempo, mas quero deixar para você uma coisa muito clara. Apesar de eu ser parte desse tempo, eu sei que Deus não morreu no avivamento de 1999. Eu sei que o Espírito não parou de operar depois de 99. Ele é vivo, Ele é eficaz, e existe algo extraordinário para ser derramado na nossa vida, e eu preciso que nessa noite isso venha de encontro com o seu Espírito, e isso torne você uma pessoa mais madura, que isso torne você uma pessoa que deseje mais do Senhor. Em nome de Jesus, vem comigo, vamos junto entender o que é que o Espírito Santo está falando. Não vamos nos limitar pelas circunstâncias, porque agora estamos numa crise mundial, pandemia, não. Eu poderia dar um testemunho para você de algo recente aqui. Deus está prosperando. Eu conheço homens de Deus que estão prosperando no meio da crise. Eu conheço pessoas que estão tendo suas riquezas aumentadas no meio da crise. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor continua sendo o Senhor. Deus continua sendo Deus. Samuel, você não sabe minha situação, eu não sei, eu sei a minha, eu sei o que Ele fez por mim e o que Ele está fazendo em mim, e nessa noite me permita, por favor, emprestar minha fé, se isso for possível para você, para que você viva intensamente os próximos anos da sua vida, pois esses são os melhores anos que você teve até agora. O título dessa mensagem é Renove sua fé para mais. Eu diria ainda mais, renove sua fé, renovando sua mente, porque existe mais. Existe muito mais. Eu sei que você já recebeu muito de Deus, eu sei que você já viveu muita coisa intensa em Deus, mas existe muito mais. Eu quero ter como base hoje um texto muito conhecido, que é o chamado dos primeiros discípulos, está ali em Lucas capítulo 5. Abra a tua Bíblia, vai para lá em Lucas capítulo 5, deixa aberto aí, enquanto isso me escuta. Diz assim, que conta a história de Simão, Tiago e João. Eu quero chamar eles de 3 empreendedores do ramo da pesca. O que você acha que o empreendedor planeja para os próximos 10 anos? O que é que um empreendedor, talvez você está me ouvindo aqui, você é um empreendedor, passando no meio dessa crise, eu quero perguntar a você, o que é que você planeja para os próximos anos? Eu creio que, no mínimo, um empreendedor planeja aumentar seu capital, abrir várias franquias, gerar emprego a muitas famílias, ter sucesso. No caso de Simão, Tiago e João, os empreendedores do ramo da pesca. Qual era a expectativa desses homens quando eles saíam para trabalhar? Qual é, melhor dizendo, a expectativa de alguém que sai para pescar? Fácil resposta, não é? Quem sai para pescar tem a expectativa de pescar, trazer sustento para sua casa, gerar lucro, estar suprido, ter suas contas em dia. Quem pode dar glória a Deus? Ter suas contas pagas.
Agora, qual é a realidade desses pescadores nesse texto? Vamos agora então, Lucas capítulo 5, a partir do verso 1, eu vou ler do 1 até o 11, vem comigo. Diz assim: certo dia, quando Jesus estava perto do lago de Genezaré, uma multidão se apertava em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que havia à beira do lago 2 barcos, deixados ali desocupados, enquanto os pescadores lavavam as redes. Entrando num dos barcos, Jesus pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia para que ele pudesse sentar-se no barco e dali ensinar o povo. Versículo 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: agora vá onde as águas são mais fundas. Então disse a todos: lancem as redes para pescar. Mestre, respondeu Simão, nós trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. Porém, se o Senhor diz para eu fazer, assim farei. Vou lançar as redes novamente. Quando eles lançaram as redes, eles ficaram tão cheios que começaram a romper-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E em tão pouco tempo, os 2 barcos estavam cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro percebeu o que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: ó Senhor, deixe-me por favor, porque sou pecador demais para andar do seu lado. Versículo 9. Pois ele assustou-se com a pesca, como também os outros que estavam com ele, inclusive seus sócios. Versículo de número 10. Tiago e João, filho de Zebedeu. Disse a Simão: não tenha medo. Jesus então disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante vocês serão pescadores de homens. Eles arrastaram os barcos até a praia, deixaram tudo e o seguiram. Sabe, quando eu estava lendo esse texto no início desse ano, o Senhor falando conosco a respeito dos próximos 10 anos, eu comecei a dividir esse texto em várias partes, versículo por versículo, e eu quero expor para você hoje aquilo que eu fui ministrado. É um texto muito conhecido, conhecido como a pesca maravilhosa, e eu creio que essa é uma palavra profética para você, de direcionamento para você. Então vem comigo, vamos voltar aqui, vamos ver esse texto, versículo de número 2. Ele, falando de Jesus, notou que havia à beira do lago 2 barcos deixados ali desocupados, enquanto os pescadores faziam o quê? Lavavam as redes. Qual era a situação desses pescadores? Vem comigo. A situação desses pescadores era: os barcos estavam parados e as redes estavam sendo lavadas. Lá no versículo de número 5, um pouco para frente, a gente já vai chegar nele, mas eu vou te dar uma pincelada aqui. Simão diz que haviam trabalhado a noite toda e não tinham pego nada. Qual era a realidade deles? Em meio a esse sentimento de fracasso. Afinal, qual a expectativa de um pescador? Pescar. E eles tinham passado a noite inteira e a única coisa que não tinha acontecido era o quê? Pegar peixe. Então Jesus entra em cena nesse momento, onde eles estão lavando as redes. E deixa eu dizer uma coisa para você: talvez você já tentou tanto e talvez você esteja já lavando as redes, porque parece que nada que você faz dá certo. Então você decide parar. Eu vou lavar as redes, vou parar, vou estacionar o meu barco. No meio desse sentimento de fracasso, preocupação e insatisfação, é que acontece uma grande virada. Chega o grande dia. Que dia, pastor Samuel? Chega o dia que mudaria muito mais do que a condição financeira desses homens. Versículo de número 3 diz: Jesus entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. Quem entrou? Jesus agora entra no barco. Sabe qual é o grande dia? O grande dia é o dia que Jesus entra no barco. E deixa eu dizer uma coisa para você:
É necessário trazer à memória o que te dá esperança. A maior esperança que eu tenho na minha vida é porque um dia Jesus entrou no barco. A maior esperança que eu tenho não é que uma música minha vai estourar e eu vou ser um homem de sucesso, não é que eu vou ganhar um monte de dinheiro, não. A maior esperança que eu tenho é que um dia Jesus, a maior esperança que eu tenho é o fato de que um dia Jesus entrou no barco. De que um dia eu estava sozinho, lavando minhas redes, nada dava certo, mas Jesus entrou no barco. Assim como aconteceu aqui no versículo 3 de Lucas 5. Jesus entra no barco que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Uma coisa que acontece interessante é que quando Jesus entra no barco, parece que o lugar de segurança e estabilidade são diminuídos. Jesus pega aquele barco e diz para Simão: vamos sair daqui, vamos sair da terra e vamos para dentro da água. A água não é um lugar de estabilidade, terra é um lugar estável, terra é um lugar seguro. Sair para a água não é um lugar de estabilidade e segurança. Jesus pega aquele homem chamado Simão e tira ele e diz: vamos sair desse lugar de segurança e estabilidade e vamos entrar água dentro. Pediu que o afastasse. E ele continua: então sentou-se e do barco ensinava o povo. Uma coisa preciosa que Jesus falou comigo. Ele diz que ele entra na empresa, você entende isso? Na empresa de Simão. Ele entra na empresa de Simão e faz da empresa de Simão um lugar de pregação. Uau! Você que é empresário está me ouvindo e me vendo hoje aqui. Qual é o objetivo principal da sua empresa? Qual é o objetivo principal dos seus sonhos? Qual é o objetivo principal da sua vida? Aqui, Jesus toma aquilo que era de uma empresa e transforma isso num ponto de pregação. Uau! Jesus faz da empresa de Simão, Tiago e João um lugar de salvação. Versículo de número 4 diz: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos disse: lancem as redes para a pesca. Jesus agora diz a Simão, para Simão ir para um lugar mais fundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa semana é uma semana profética nessa comunidade. Nós estamos juntos profetizando que é uma semana de viver algo mais profundo. Deep Week. É de viver algo mais profundo, uma semana mais profunda. E o que Jesus está falando já no início dessa conferência para você é: sim, vamos para um lugar mais profundo, porque eu vou com você. Eu não estou pedindo para você ir sozinho, eu te conduzo às águas. Eu te conduzo a lugares mais profundos. O Espírito Santo está pegando você e dizendo: ei, vem comigo, vamos para lugares mais profundos. E o que é que você vai fazer lá? Interessante que no caso de Simão, e talvez seja o seu caso, Jesus pede para Simão fazer a mesma coisa que ele tinha feito a noite inteira e não tinha dado certo. Jesus diz para Simão: Simão, vamos para um lugar mais profundo. Porque no lugar mais profundo tem bênçãos maiores. Agora a realidade mudou. Já não é mais Simão, Tiago e João num barco pescando a noite inteira. Agora é Jesus, Simão, Tiago e João. E Jesus dizendo: vamos lá para o lugar mais profundo, joga a rede. O que você fez a noite inteira e não deu certo, agora eu estou junto aqui no barco. Pode fazer, agora chegou o tempo, agora é o ciclo das coisas darem certo, agora é uma nova década, pode fazer de novo, diz o Senhor. Renove sua fé para mais.
Deus, o Espírito te deu uma porção de fé, mas assim como se você não exercitar os seus músculos, eles vão atrofiar, assim é com a sua fé e a minha fé. Você e eu precisamos exercitar fé. Esse é um tempo de exercitar fé. Quem exercitar a fé nesse novo ciclo vai viver coisas extraordinárias. Não é tempo de murmurar, é tempo de adorar e exercitar fé. Por que eu estou falando isso? Porque no versículo 5, Simão respondeu, diz assim: mestre, a gente se esforçou a noite inteira e não pegamos nada. Mestre, a gente não pegou nada, a gente fez isso que você está pedindo para a gente fazer a noite inteira, nada deu certo. Só que a frase de Simão não acaba aí. Ele diz, mas. Será que você pode fazer isso na sua casa e dizer, mas, porque você está pedindo, segundo a sua palavra, porque você está pedindo para eu fazer, eu vou fazer. Tem coisas que são loucuras para nós. Talvez você tenha que fazer algo que está queimando no seu coração. Você sabe que Jesus está falando com você nessa noite, mas você está com medo de fazer. A sua resposta deve ser, Jesus, se depender de mim, eu já fiz tudo o que tinha que fazer, você está pedindo para eu fazer. Você está pedindo para eu fazer de novo aquilo. Eu por mim não faria, mas segundo a sua palavra, eu vou lançar as redes. Sabe o que acontece quando Simão faz isso? No fundo, Simão está abrindo mão de todo o seu preconceito. Simão tem que deixar de lado suas decepções, fruto de experiência ruim da última noite. E ele faz exatamente o que Jesus havia pedido. O que acontece? Versículo 6. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. A provisão chegou. Agora, não apenas a provisão. Quando a provisão vem, ele vem com muita abundância. Versículo de número 7. Diz, então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Transbordou. Deixa eu dizer uma coisa para você, recebe isso nessa noite. Renove sua mente, renove sua fé para mais, porque esse não é um tempo de minguar, esse é um tempo de transbordar. Amém, comunidade apostólica de Curitiba? Esse não é o tempo de diminuir, esse é um tempo de crescer. Deixa eu dizer uma coisa, depois dessa pandemia, o que vai ressurgir é uma igreja gloriosa e madura, vai ressurgir uma igreja forte, firmada em Jesus, não mais em programações apenas, mas firmada em Jesus, porque programação tirar da gente, mas está firmada em Jesus, a pedra angular. Uau! Versículo de número 8. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Isso é resultado de quem tem um encontro genuíno com o Senhor. E deixa eu dizer algo para você. Esses são dias aonde o temor do Senhor está voltando para casa, aonde o temor ao Senhor está retornando para o centro da igreja, para o cerne da igreja. Simão vê tudo aquilo acontecer e ele diz assim, Senhor, afaste-se de mim. Foi assim com Simão, foi assim com Isaías, que diz, ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Todo mundo que tem um encontro real com o Senhor cai em si da sua atual situação. Simão, versículo 9.
Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixe que haviam apanhado. Parece que o mais chegou. Quando você olha isso aqui, não parece? Uau, aconteceu o mais. O mais aconteceu, provisão veio, a bênção veio sobre aqueles homens. Calma, esse ainda não é o mais. Isso é só parte do processo. As bênçãos do Senhor nunca deveriam ser o cerne da nossa mensagem, nunca deveria ser o cerne da nossa vida e busca em Deus. O mais de Deus está ligado a outras coisas. É que junto com aquilo que é o mais de Deus também vem provisão financeira, também vem vida, saúde, vida abundante. Vem peixe. Versículo 10. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante, você vai pescar gente. Jesus chama Simão e muda o seu destino. Sabe qual é o mais de Deus? O mais de Deus é Ele pegar um homem como eu, você e Simão e mudar o nosso destino. Termos o nosso destino mudado e nossa identidade firmada em Jesus. Esse é o mais de Deus para esse novo ciclo. Você não é o que a circunstância diz que você é. Você é aquilo que Jesus está dizendo a seu respeito. Jesus muda a identidade desse homem. Sabe, você vai olhar para trás daqui a algum tempo, vai reconhecer que Jesus te transformou, te deu riquezas espirituais, riquezas que a traça não corrói, a ferrugem não destrói, riquezas eternas. E sabe de uma coisa? Sabe qual é a resposta de um homem que tem seu destino transformado por Jesus? Versículo de número 11. Eles, a empresa, os homens, os pescadores, os empresários, empreendedores, eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Não tem nada mais precioso do que ir mais profundo em Jesus. Não tem nada mais precioso do que viver uma vida tão apaixonante por Jesus, que aquilo que parecia ter tanto valor, aquilo que era o melhor de Deus que estava por vir, agora chegou a bênção de tudo, agora você pega tudo isso e diz assim: nada é mais precioso do que andar com Jesus. Nada é mais precioso do que seguir Jesus. Nada é mais precioso do que ter intimidade com Jesus. Nada é mais precioso do que mergulhar mais fundo nas profundezas, descobrir a intimidade do Senhor. Queridos, eu quero fazer 2 apelos com você e eu vou encerrar essa pregação. O primeiro, talvez você esteja nos assistindo nessa noite e você ainda não entregou sua vida para Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: enquanto Jesus não subir no barco, a pesca não vai te levar a lugar nenhum. Enquanto Jesus não fizer parte do seu barco, da sua vida, o máximo que você vai ter é dinheiro. O máximo que você vai ter é uma alegria. Mas o que Jesus quer fazer por você é te dar dele mesmo para você. Ele quer dar dele mesmo para você. Ele quer repartir dele mesmo para você. E ele quer dizer para você: venha. Vem comigo, vamos a águas profundas. Vamos viver coisas extraordinárias. Porque afinal de contas, nascer, crescer, constituir família, estudar, não é necessariamente nessa ordem, mas ficar velho,
Tudo isso é o ciclo natural da vida. Jesus está nos chamando para viver algo extraordinário. Os próximos 10 anos da sua vida podem ser os melhores anos da sua vida até aqui. Mas para isso, em primeiro lugar, convida Deus para entrar no barco. Se você está comigo aqui, eu gostaria que você fizesse essa oração comigo. Depois eu vou continuar para o segundo apelo. Se você quer entregar sua vida para Jesus nessa noite, queria que você fechasse seus olhos aí onde você está, se você puder juntar suas mãos. E eu quero orar com você. Repete essa oração após mim, por favor. Diga comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu convido você para entrar no barco. Eu convido o Senhor para pilotar o barco. Eu estou cansado de viver a vida do jeito que eu quero, porque nada do que eu quero dá certo. Mas nessa noite, eu oro para que o Senhor assuma o controle da minha vida. Eu quero viver o extraordinário. Eu não quero viver o ordinário. Eu quero viver o extraordinário. Eu reconheço que Tu és Filho do Deus vivo, aquele que um dia morreu por mim e no terceiro dia ressuscitou. Nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu arrependo dos meus pecados e eu entrego a minha vida. Eu te convido, venha nesse ambiente que eu estou agora, comece a mudar a minha vida. O Senhor tem liberdade para isso. Eu oro em nome de Jesus. Se você crê e concorda com essa oração que você fez, diga amém. Glória a Deus. Que alegria saber que com certeza muitas pessoas vendo esse vídeo nessa hora estão entregando sua vida a Jesus. Estão dizendo: Senhor, venha fazer parte do barco. Vem junto, vem direcionar a minha vida. Mas eu quero fazer um segundo apelo. E o meu clamor nessa noite é para que você clame ao Senhor Jesus nessa hora. Você clame para que o Senhor Jesus te ajude a renovar sua fé para mais. Você precisa entender, olha para mim, crente, você precisa entender que existe um lugar poderoso no Senhor para você. Não é para você continuar vivendo uma vida morna, não é para continuar vivendo uma vida rasa. O Senhor te chama hoje a lugares profundos. Fecha seus olhos aí, vamos orar juntos. Espírito Santo, nós oramos nessa noite, em cima daquilo que o Senhor está falando conosco. O Senhor entrou no barco de um homem, o Senhor usou esse barco como púlpito para a pregação, o Senhor mudou o destino de um homem, o Senhor o chamou para andar com o Senhor. Senhor, e nós olhamos para essa história nessa noite, nós olhamos para esses fatos que aconteceram um dia e nós dizemos: eis-nos aqui, aumenta a nossa fé para mais. Nós pedimos ao Senhor: aumenta a nossa fé para mais. Nós dizemos: Senhor, Espírito Santo, nós nos lançamos ao Teu senhorio nessa noite, nós nos lançamos aos Seus cuidados nesse dia, e nós pedimos em nome de Jesus, aumenta a nossa fé, em nome de Jesus. Nós não queremos viver o ordinário, nós queremos viver o extraordinário. Isso não tem a ver, Senhor, apenas com recursos financeiros. Como eu disse, isso é parte. Nós queremos viver milagres e maravilhas. Nós queremos ver o Seu povo crescendo em adoração. Nós queremos ver o Seu povo mergulhando nas Escrituras. Nós oramos, Senhor, para que uma igreja vibrante se levante em fé, olhando para esses próximos anos, entendendo que serão os melhores anos das nossas vidas até hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Juninho, pastores queridos dessa casa. É sempre um privilégio poder servir vocês. Deus abençoe e até a próxima.